Latina. Então, a quarta tradução que nós gostaríamos de trabalhar aqui, ainda que de forma muito breve, muito sucinta nesse vídeo, se encontra em João capítulo 1, versículo 1, que, segundo essa tradução, ou seja, a tradução da Bíblia ali dos Testemunhas de Jeová, diz o seguinte: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus com D minúsculo. É interessante vermos que todas as outras traduções da Bíblia para o português trazem aqui, nesse final de João, capítulo 1 e versículo 1, essas traduções, elas trazem ou traduzem o substantivo grego theos, isto é, Deus, com D maiúsculo, isto é, Deus como uma referência ao Deus único, ao Deus verdadeiro. Mas aqui existem outras observações que também cabem aqui ser feitas nesse contexto. Aqui, as testemunhas de Jeová, que é importante dizer, negam a divindade de Jesus e que identificam Jesus como o arcanjo Miguel, vendo, portanto, como uma das criaturas de Deus, elas traduzem a segunda ocorrência do termo grego theos, isto é, Deus, de João 1:1, como um Deus com D minúsculo. E eles fazem isso, os testemunhas de Jeová fazem isso, por entenderem que Jesus seja apenas um dos seres criados, mais um dos seres criados por Jeová. Porém, essa tradução é bastante dogmática em nossa percepção e também bastante arbitrária, como nós podemos notar, por exemplo, aqui numa tabelinha que nós montamos a fim de tentar esclarecer esse ponto da melhor maneira possível. Por exemplo, João capítulo 1 e versículo 1, ele pertence a uma seção ou a um bloco mais amplo do primeiro capítulo de João, que nós poderíamos aqui, por exemplo, dividi-lo, entendendo-o como começando em João 1:1 e indo até o versículo 18, ou seja, João capítulo 1 e versículos 1 a 18. Então, na seção ou no bloco de João capítulo 1, versículos 1 a 18, observe que o termo grego theos, Deus, ocorre 8 vezes. E na tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, esse termo é traduzido assim. Primeiro, nas duas ocorrências com o artigo theos, ele é traduzido como Deus. Isso ocorre em João capítulo 1 e versículo 1, parte A, e também João capítulo 1, versículo 2. Segundo, nas 6 ocorrências sem o artigo, theos é traduzido de 3 formas distintas. Primeira, theos é traduzido uma vez como um Deus, no caso que nós estamos brevemente analisando, que é de João capítulo 1, versículo 1, parte B. Segundo, theos é traduzido 4 vezes como Deus com D maiúsculo, em João 1, 6, 12, 13, 18, parte A e assim por diante. E terceiro, theos é traduzido uma vez como o Deus, ou seja, com artigo e o D minúsculo, em João 1,18, parte B. Então, observe que esse tipo de tradução mostra-se, evidencia-se como sendo absolutamente arbitrário e dogmático nesse aspecto. E, portanto, diante dessas breves, mas relevantes considerações e ponderações que estamos aqui fazendo, nós podemos chegar à seguinte conclusão. Traduzir o termo grego theos sem o artigo como um Deus, com D minúsculo, no final de João capítulo 1 e versículo 1, e ao mesmo tempo traduzir theos ainda sem o artigo como Deus com D maiúsculo em João capítulo 1, versículos 6, 12, 13 e 18, parte A, é usar 2 pesos e 2 medidas. E isso nos mostra, mais uma vez, reiteramos, isso nos mostra que essa tradução de João 1:1 é uma tradução dogmática e arbitrária do texto bíblico.